e com muita expectativa em que Deus está fazendo algo especial, Deus está fazendo algo poderoso na sua vida hoje. Você sabe que a cada novo dia, a cada novo dia, nós precisamos de algo da parte de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu sei que Deus está renovando algo. Deus está renovando algo na sua vida. Deus está renovando você. Deus está renovando as suas forças em nome de Jesus. Que poderoso. Você que está chegando, seja bem-vindo. Já nós vamos orar. Eu creio em algo muito especial. Eu creio que Deus tem algo para agora, para ser liberado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você não pegou ainda, nós vamos deixar aí no primeiro comentário fixado a live da madrugada, crendo em algo especial da parte de Deus em nome de Jesus. Você sabe que existe tempo de esperar, mas também existe tempo do concretizar de Deus. Fala assim comigo: Deus está concretizando algo na minha vida. Deus está concretizando algo na minha vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Escreve assim: Deus está concretizando algo na minha vida. Eu vi o Senhor dizendo isso. É um tempo do concretizar de Deus. Deus está realizando. Eu quero declarar com muita pressa, Deus está concretizando algo. Deus está operando, Deus está realizando na sua vida. Isaías, no capítulo 60, versículo 22, olha o que diz, e já nós vamos orar. Coloque: eu tenho meu pedido de oração. Isaías 60, 22 diz: o pequeno se tornará mil, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Fala assim comigo: Deus está concretizando algo, Deus está concretizando uma obra, Deus está concretizando uma bênção, Deus está concretizando algo na minha vida, em nome de Jesus. Salmo 70 diz: apressa-te, Senhor. Deus está vindo com pressa em seu favor. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus. O interessante é que Deus tem um projeto com cada um de nós. Deus tem algo específico para realizar nas nossas vidas. Ele realiza por dentro e Ele realiza por fora. Eu quero declarar sobre você: é o tempo onde Deus está agindo por dentro e por fora. É o tempo onde Deus está concretizando algo na sua vida, por dentro e por fora, em nome de Jesus. O interessante é que uma única palavra de Deus pode mudar a sua situação, pode mudar a sua circunstância, pode curar você. Uma única palavra de Deus pode reorganizar, pode agir, pode acontecer uma aceleração. A palavra é aceleração aqui para alguém. Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem buscado? Mas eu quero declarar: é o tempo de Deus agir, é o tempo de Deus concretizar, é o tempo de Deus operar em uma situação na sua vida. Você crê nisso? Quando eu fui entrar aqui, Deus começou a me inspirar. Eu falei: Deus, qual é a palavra? E aí Deus começou a me inspirar. É o tempo de concretizar. Tem algo visível que vai acontecer na sua vida. Tem algo visível que vai acontecer na sua casa. Eu tenho falado com vocês pela madrugada que Deus está em
todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. A Bíblia diz que Deus é onipresente, ou seja, Deus é presente em todo lugar. Deus vê tudo, Deus está em todo lugar, mas Deus não se manifesta em todo lugar. Deus só se manifesta aonde Ele é buscado, aonde Ele é adorado. Milagre só acontece quando existe clamor. Quando existe clamor, existe milagre. Quando existe oração, existe resposta. Quando existe adoração, existe resposta, agir de Deus. Então Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Deus sabe de todas as situações, mas Ele não resolve todas as situações. Deus é soberano e faz o que lhe apraz, faz o que Ele quer fazer, mas você tem que entender, Deus tem uma história. Agora, Deus sabe de todas as situações, mas se não houver busca, se não houver oração, então provavelmente não haverá uma resposta. Então você tem que entender que tem situações que não vão se resolver automaticamente. Em primeiro lugar, você precisa estar na presença de Deus. E em segundo lugar, você precisa buscar a Deus. A Bíblia diz que quando busca, Deus responde. Clama a mim e responder-te-ei. Você vê? O clamor vai atrair uma resposta. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está ouvindo isso? Buscar-me-eis e me encontrareis. Ó, vai clamar e eu vou responder. Você vê que Deus, Ele pode operar, Deus, Ele pode fazer milagres, mas Deus quer vir, Ele se manifesta quando existe uma busca, quando existe adoração, quando existe oração, quando existe clamor. Eu creio que Deus está trazendo alguém aqui para dizer, eu quero te despertar para mudar, para transformar a sua situação. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala assim comigo, uma palavra e Deus muda tudo na minha vida. Fala comigo, é o tempo de Deus concretizar na minha vida e minha história. Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não veio a existir das coisas que não aparecem. Você vê que quando Deus cria o mundo, Ele cria pelo poder da sua palavra. Então, tudo que Deus ia dizendo, ia vindo à existência. Fala assim comigo, tudo que Deus fala, acontece. Eu quero declarar, Deus vai liberar palavras, Deus vai revelar propósitos na sua vida, Deus vai liberar para você uma palavra e a cura vai se manifestar no seu corpo. Eu quero liberar uma palavra agora em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra agora em nome de Jesus. Você que está com alguma dor ou com alguma enfermidade, que até o médico diz que é incurável, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Jesus está curando você. Você crê nisso? Existe uma unção de cura se manifestando aqui, agora mesmo, em nome de Jesus. Você vê que lá em Gênesis, no capítulo 1, tudo que Deus ia falando ia vindo à existência. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o que diz lá o autor de Hebreus? Nós acabamos de ver que ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, como o universo foi criado? Como Deus criou o mundo? Em primeiro lugar, Ele disse, haja luz, e houve luz. Você está vendo? O que Deus diz acontece. Ele disse, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Tudo que Deus ia dizendo e acontecendo. No versículo 9, Gênesis 1, 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi.
O que Deus fala tem o poder de acontecimento. O que Deus fala tem poder de acontecimento. Sabe, existe uma unção de cura aqui. Talvez alguém está aqui com uma doença complexa. Você que está aqui com uma dor, seja uma dor mais simples, ou uma dor de cabeça, ou uma situação mais complexa. Eu quero liberar uma palavra criativa. E sabe, eu quero desligar todo espírito de enfermidade e ligar saúde divina na sua vida. Eu declaro cura agora mesmo em nome de Jesus. Olha lá que bonito, a Jô se escreveu, recebendo a cura, recebendo a cura. Eu declaro que ao romper da manhã, Deus está fazendo milagres, Antônio. Fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você tem que entender, a palavra de Deus tem um poder criativo, tem um poder para liberar milagres. E essa palavra que diz aqui em Hebreus, não é uma palavra de informação, mas é uma palavra de revelação. A Bíblia fala de um dos discípulos que quando foi chamado, ele tinha informação, mas ele não tinha revelação. Ele já tinha expectativa de um profeta que viria, e sabe, vai vir aí um profeta, Moisés já falou sobre ele, aí vem Filipe e fala assim para Natanael, olha, eu acho que eu encontrei esse profeta, eu encontrei esse profeta. E aí ele fala, mas da onde que ele vem, como é que é essa situação? Ele fala, vem lá de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa desse lugar? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? Sabe, às vezes de algo simples, às vezes de algo comum, às vezes de algo que você não espera. Talvez você não entrou aqui esperando muita coisa, mas Deus te trouxe aqui para liberar milagres. Deus trouxe você aqui hoje para liberar uma palavra que pode redirecionar, que pode abençoar, que pode libertar, que pode transformar a sua história, a história da sua casa. Deus vai se manifestar na sua situação em nome de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e aí de repente Jesus se aproxima de Natanael e fala, Natanael, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. E figueira era lugar onde se meditava nas escrituras e ele tinha informação. O que eu posso perceber é que Natanael tinha informação, mas não tinha revelação. E aí ele fala para Jesus, mas como o senhor sabe disso? Ele fala, olha, Natanael, eu te vi mesmo antes de Felipe falar com você. Eis aí um israelita, aonde nele não existe dolo. Quer dizer, você não é um fingido, você tem um bom coração, você está fazendo tudo certinho, você tem a informação, mas não tem a revelação. E aí depois ele já fala com Jesus, mestre. Quer dizer, ele reconheceu, aquele que havia sido profetizado estava falando com ele. Aquele que havia sido profetizado estava na frente dele, estava conversando com ele, estava se comunicando com ele. Eu creio que Deus está trazendo alguém aqui para dizer, eu vou me revelar para você. Jesus vai se revelar para você como um Deus vivo hoje, um Jesus que opera, que cura hoje. Jesus continua curando hoje. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu declaro, Deus vai se manifestar. Deus está se manifestando na sua história. Deus está se manifestando na sua casa. Deus está se manifestando na sua vida, na sua situação. Hoje mesmo tem milagre. Hoje mesmo tem testemunho. Hoje mesmo você vai ter algo para contar. Hoje mesmo Deus está te fortalecendo. Hoje mesmo Deus está agindo. Quando um centurião chega para conversar com Jesus e um dos servos dele estava com uma enfermidade grave, o que acontece? Ele vem conversar com Jesus e ele fala, diga apenas uma palavra. Fala assim comigo, uma palavra e a história muda. Uma palavra e Deus se manifesta. Uma palavra e tem libertação. Uma palavra e há perdão de pecados.
Uma palavra é a mudança de história. Uma palavra e Deus opera milagres. Uma palavra e Deus muda a história de alguém que está aqui nesta live. O centurião sabia de autoridade natural e ele reconheceu. Jesus sabia de autoridade espiritual. O interessante é que Jesus nem vai até onde estava aquele homem doente, o servo do centurião, né, que era um general de 100 homens. Ele nem vai até aquele lugar, mas ele envia uma palavra à distância. Eu quero declarar agora mesmo, nesta palavra à distância, Deus está tocando você. Nesta palavra à distância, Deus está fazendo algo. Nesta palavra liberada à distância, Deus está operando na sua vida. Deus está operando na sua casa. Está agindo na vida da Daniela Santos, em nome de Jesus. Escuta bem, fala assim comigo. Uma palavra e Deus muda a história. A Bíblia diz, Salmo 103, versículo 20, Deus vai fazer algo poderoso aqui hoje. Salmo 103, versículo 20, bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que executais as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Fala assim comigo, é o tempo de Deus executar. É o tempo de Deus concretizar. É o tempo de Deus realizar. Muito tempo Deus vem prometendo para você. Eu estava ouvindo um pastor amigo, tem um carinho especial. Ele estava falando, há muito tempo venho falando contigo e fazendo promessa. Só que tem uma hora que chega o tempo do acontecimento. Eu quero profetizar, Deus está fazendo algo visível. Deus está operando com algo visível na sua vida. Deus está operando algo visível na sua vida. É um tempo de Deus executar. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos poderosos em força, que executais as ordens obedecendo a voz da sua palavra. Agora mesmo Deus está enviando anjos de cura, anjos de mensagem, anjos de proteção. Você sabia que existem seres espirituais para coisas específicas? Eu quero declarar, Deus está agindo de forma específica. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe da mudança. Ele sabe da transformação. Ele sabe da cura. Ele sabe da libertação. Ele sabe da resposta que você precisa. Enquanto você está aqui buscando, Deus está operando na sua vida. Deus está operando na sua casa. Deus está operando nos seus pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração, prepara, porque há algo do céu reservado para você, reservado para a sua casa. A palavra executar na Bíblia, no hebraico, é completar, finalizar, é fazer. Chegou o tempo de Deus fazer, chegou o tempo de Deus realizar, chegou o tempo de Deus mudar, chegou o tempo de algo visível. Fala assim comigo, eu vou testemunhar da glória de Deus. Fala, é o tempo de contemplar, é o tempo de ver com seus olhos a execução de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou. Tem gente aqui que vai falar, olha, foi mais do que eu imaginei. Tem gente aqui que vai olhar e vai dizer, eu tô como quem sonha, me belisca, igual Pedro quando estava saindo da prisão, ele não sabia se era uma realidade ou se era uma visão, sabe, ele perdeu a noção do que estava acontecendo, porque algo poderoso aconteceu. Deus enviou um anjo dentro da prisão e sabe, as cadeias começaram a se romper, nada pôde segurar, porque quando Deus começa a operar, nada segura, ninguém para. O inferno não para, a palavra contrária não para, a oração contrária não para. Nada para quem Deus decidiu abençoar, quem Deus decidiu fazer, aquilo que Deus decidiu executar, não pode ser impedido. Fala comigo assim, nada me para e nada pode impedir aquilo que Deus decidiu realizar, aquilo que Deus decidiu fazer. Fala assim comigo, é um tempo de velocidade.
em nome de Jesus. É um tempo de executar. É um tempo de algo visível da parte de Deus na minha vida. Olha o que diz Salmo 147, versículo 15. Fala, a execução de Deus está acontecendo agora. A execução de Deus acontece hoje. Deus está operando, porque você sabe, algumas vezes você não consegue ter noção do que você precisa. E algumas vezes você acha que precisa de alguma coisa. Mas Deus sabe exatamente o que você precisa. Ok? Se você está enfermo, você sabe que precisa de uma cura. E sabe, Jesus está agindo na sua vida. Se você está com problema na família, então você sabe que precisa de uma solução naquela situação. Agora a Bíblia diz, que Deus, os pensamentos de Deus vão além dos nossos pensamentos. Deus sabe de coisas que você não sabe. Muitas vezes Deus não vai realizar algumas vontades nossas, mas Ele vai realizar aquilo que nós precisamos. Ele vai fazer o que precisamos. Algumas vezes Deus não vai realizar as nossas vontades, mas vai realizar as nossas necessidades. Aí alguém fala, puxa vida, meu castelinho de areia caiu. Não, tem gente que fala isso e não entende o que fala. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus sabe a experiência que você precisa. Deus sabe do que você necessita agora para viver o melhor tempo da sua vida. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então escuta bem, talvez o que você deseja agora não é para agora. Deus tem prazer em realizar o desejo do coração dos seus filhos. Mas você tem que entender, muitas vezes, nesse momento, Deus não vai realizar as suas vontades, mas vai realizar as suas necessidades. Porque Deus tem algo maior. Lá na frente, Deus está vendo lá na frente, Ele tem uma bênção maior. Ele tem um projeto maior. Ele tem algo grande para a sua história, para a sua casa. A Bíblia diz, ser fiel com pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Eu creio que Deus está trazendo alguém aqui nesta live para dizer, se você continuar fiel no pouco, pode se preparar. Vai ter muito chegando para você. Se você for fiel com esse pouco de unção, se você for fiel com esse dinheiro, se você for fiel com essa responsabilidade, se você for fiel com o pouco que Deus... Qual é o pouco que Deus pôs na sua mão? Porque tem gente que começa a fazer algo, e quantas vezes nós já fizemos isso? A gente começa com algo pequeno, e aí nós precisamos ser fiel no pouco. Mesmo tendo pouca força, não nega a palavra de Deus. Eu vejo Deus liberando força agora. Eu vejo Deus dando força para pessoas aqui caminhar. Você vai caminhar. É um tempo do executar de Deus. Tem gente aqui que nunca experimentou de algo espiritual. E Deus está fortalecendo agora, inclusive, o seu corpo físico. Tem uma força agora. Vem um ânimo novo. Vem uma força sobre você agora mesmo. Em nome de Jesus. Olha como a força toca você agora. Em nome de Jesus. Eu amo esse versículo. Ele envia suas ordens à terra. E a sua palavra corre velozmente. Fala assim comigo, é o tempo de Deus executar. É o tempo de Deus realizar. É o tempo de Deus operar. A palavra ordens, aqui, significa um decreto oficial. Deus está decretando a vitória de pessoas que estão aqui. Esses demônios escondidos batam em retirada agora, em nome de Jesus. Essa situação está sendo visitada por Deus, porque Deus sabe de todas as situações, mas não se manifesta em todas as situações. Alguém fala, nossa, mas Deus está fazendo acepção. Não. Deus sabe de todas as situações, mas se não tiver alguém que ora, se não tiver alguém que intercede, se não tiver alguém que busca, porque o mundo jaz no maligno. E ao mesmo tempo,
A Bíblia diz, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Você vê? Como a glória do Senhor vem? Quando tem busca. Então, por que Deus sabe de todas as situações e não se manifesta em todas as situações? Por que que Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar? Por quê? Porque Deus só se manifesta quando é buscado. Deus só se manifesta quando é adorado. Deus só responde quando alguém pergunta, quando alguém ora, quando alguém clama, pode ter resposta. Quando alguém busca, pode encontrar. Eu quero declarar, Deus está prestes a agir na sua situação. Deus está prestes a agir na sua vida. Você está a uma oração de distância de viver o melhor tempo, as melhores experiências da sua vida. Ah, como eu estou crendo nisso. Você está a uma oração de distância de viver. Você está a uma oração de distância do seu milagre. Você está a uma oração de distância da transformação da sua casa. Você está a uma oração de distância de algo muito poderoso que Deus vai fazer na sua vida. Se houver busca, então vai encontrar. Se clamar, então vai obter resposta. Se você tem um pedido de oração, prepara. Fala comigo, é o tempo de Deus executar. Por muito tempo, Deus prometeu. Por muito tempo, Deus falou. Fala assim comigo, chegou o tempo de um milagre visível. Você vai ficar como quem sonha. Vai testemunhar, vai experimentar do poder de Deus. Tem gente aqui que está sendo curada e não está percebendo. Porque eu vi uma unção de cura que desceu. Eu vi uma unção de cura que está operando aqui. Tem pessoas que vão, inclusive doenças graves, vão perceber, vão descobrir que foram curadas. Tem gente aqui que no dia 8 de fevereiro, tem alguém aqui que no dia 8 de fevereiro vai viver milagre. Anota essa data, você que precisa de um milagre na sua vida. Tem gente aqui que no dia 8 de fevereiro vai ter testemunho para contar. Eu ouvi o Senhor dizendo dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro há um milagre, há um agir de Deus, há uma intervenção sobrenatural. Dia 8 de fevereiro na vida de alguém que está aqui. E sabe, essa é uma palavra de revelação para alguém que está aqui. Agora você também coloca fé e fala, Deus está liberando algo agora. É um decreto oficial, é uma ordem do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, em nome de Jesus. Coloque, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas faz e prospera naquilo para que a enviei. Eu quero declarar, essa palavra está operando dentro de você. Essa palavra está se manifestando dentro de você. Qual? É um tempo de Deus concretizar. É um tempo de Deus realizar. Você que é a primeira vez, Ricardo, primeira vez, e todos vocês são a primeira vez, sejam bem-vindos, que especial. É um tempo de Deus concretizar. É um tempo de Deus executar. É um tempo de Deus operar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que poderoso. Coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração e vamos orar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Sua vida não vai mais continuar do mesmo jeito. Você vai ter experiência com Deus. Deus vai mudar a sua história. O Espírito Santo está vindo. O Espírito Santo está vindo para te guiar, para transformar, para mudar a sua situação, a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que poderoso. Vocês que estão aí, vou deixar no primeiro comentário fixado a live da madrugada. Eu creio que vai ser especial. Coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. Coloca, eu tenho meu pedido de oração. Fala, chegou o tempo de Deus executar. Chegou o tempo de Deus cumprir. Chegou o tempo de Deus concretizar. Fala comigo, tem um milagre visível. Tem algo visível. Tem algo visível que está se manifestando na sua vida. Você vê? A fé é espiritual,
não andamos pelo que vemos, mas porque você crê, você vê. Porque você crê, você vai ver. Você está ouvindo isso? Porque você crê, você vai ver. Porque você crê, você vai ver. Há um acontecimento de Deus na vida de alguém que está aqui. Eu via Deus agindo sobre a visão. Eu creio que Deus está abrindo visão espiritual. Natanael, que eu fiz a citação hoje, Natanael tinha informação. Ele era zeloso, tinha informação, mas não tinha revelação. Infelizmente, muitos de nós no Brasil, cristãos no Brasil, temos informação, mas o que nos falta muitas vezes é revelação. E eu quero declarar, a revelação está vindo para você. E revelação é Jesus vivo. Revelação é você saber que Jesus já veio. E sabe, ele nos deu uma autoridade. Você hoje pode ter uma autoridade que Jesus delegou para você. Uma autoridade para cura divina. Milagres podem acontecer. Você está ouvindo? Coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração e vamos orar. Deus vai responder na sua situação, na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai responder de maneira especial. Você fala, mas eu estou com uma situação há tanto tempo. Pois é, às vezes passamos uma situação por tanto tempo e não oramos naquela situação. Ah, mas Deus já sabe, mas Deus é soberano. Ok, mas Ele chamou você para orar, chamou você para buscar, para clamar. Esses dias, tem épocas que alguns dias ficam uma escritura vindo para mim. E Bartimeu, aquele cego Bartimeu que estava mendigando, ele clama a Jesus. Ele vai clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí mandaram ele parar. Ó, pare de clamar. Sabe, eu não sei o que está levando você a parar de clamar. Eu não sei o que bloqueou você para não clamar, mas eu quero declarar hoje, Deus está te despertando. Deus está despertando você para clamar, porque tem milagre, tem mudança de história, tem um tempo de realização de Deus na sua vida. Escuta bem? Mandaram ele parar, ele não parou. Ele continuou clamando. E isso chamou a atenção de Jesus. Eu gosto disso. Chamou a atenção de Jesus. Igual o Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Ele vai falar, manda chamar lá o Bartimeu, manda chamar o cego. Aí quando ele vem, ele recebe cura instantânea, cura imediata. Eu quero declarar, o imediatamente de Deus está chegando na sua vida. Talvez alguém aqui, algo ainda não mudou, porque você precisava dessa palavra. Deus sabe da sua vida, Deus sabe da sua situação, mas Deus só se manifesta quando é buscado. Deus está em todo lugar, mas só se manifesta quando é buscado. Deus sabe de todas as situações, mas só se manifesta quando há clamor, quando há adoração, quando há busca. Vamos orar? Escreve, eu tenho meu pedido de oração e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor. E eu sei que o Senhor trouxe a cada um que precisava estar aqui agora. Eu peço que o Senhor venha de maneira toda especial agir sobre a vida de cada um que está aqui. No espírito, na alma e no corpo. Nas situações também, Pai. Eu peço que o Senhor venha agir sobre a vida desta pessoa e de tudo que envolve a vida dela. E apresentamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Nós não temos nenhum outro na nossa vida. Nós estamos nessa terra para estar na sua presença, para viver a história que o Senhor tem. Pai, que privilégio fazer parte da sua história na terra. Quando nós obedecemos, quando nós nos encaixamos na sua vontade, vivemos a sua história. Eu peço que o Senhor venha agora revelar a história que o Senhor tem em favor, a história que o Senhor tem na vida de cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor venha de maneira especial tocar, curar os enfermos agora,
Libera uma unção de cura especial, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu peço que o Senhor venha tocar na pele, que o Senhor venha tocar nos ossos, que o Senhor venha tocar agora no sangue. Pai, libera uma unção de cura agora sobre cada um aqui que está enfermo. Obrigado por esse tempo de realização, esse tempo de concretizar milagres visíveis, situações visíveis, coisas visíveis acontecendo, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, apresentando cada pedido de oração. Cada um que está escrevendo aqui agora, eu tenho meu pedido de oração. O Senhor é Deus poderoso. Orações específicas aqui. Orações específicas aqui. Eu peço que o Senhor venha agora, de maneira especial, atentar os olhos para nós. Bartimeu continuou clamando, continuou pedindo, continuou gritando por socorro. Tem pessoas aqui, Pai, que estão gritando por socorro. E muitas vezes o Senhor não faz o que queremos, mas o Senhor faz o que precisamos, porque os propósitos do Senhor são maiores. A tua palavra diz: os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Eu peço que o Senhor venha de maneira toda especial agora, agir sobre a vida de cada um que está aqui, de uma maneira especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu via como se fosse alguém querendo